Olá, meus amigos, bom dia, que Deus abençoe, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu quero deixar uma palavra de Deus nessa manhã para os nossos corações, no dia de hoje, nesse sábado abençoado, né? Que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou estar lendo o 38 até o 44. E diz assim, E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela, e enchendo a sua capa de frutas amargas, então veio, as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para comer, para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os serviu e o comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, esta é a palavra que Deus me deu nessa manhã. Eu quero falar o que Deus pôs no meu coração, né, através desta palavra, que nós devemos confiar no Senhor, né? Porque Eliseu, voltando ali a Gilgal, teve fome naquela terra, né? Havia uma fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença, né? E disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, ele colocou a panela no fogo, uma panela grande, e foi para o campo ali catar as ervas, né? Só que ali no momento ele catou uma erva que era uma erva brava, era veneno. Ele catou, colocou naquela panela para ferver, para fazer o caldo. Quando ele tirou o caldo para dar para as pessoas comerem, o moço chegou e disse para Eliseu: há morte na panela, porque o caldo era veneno. Ele disse: trazei farinha, né? Deitai a farinha na panela. Aí eles colocaram a farinha na panela. Depois da farinha, ele falou: pode tirar e dá para comer.
eles tirou e o povo comeu. Aí já não houve mais a morte na panela. Mas por quê? Não foi a farinha que tirou a morte da panela, foi a fé de Eliseu, né? Porque ele confiou ali naquele momento que colocando aquela farinha, através daquela farinha eles poderiam comer ali o caldo, né? O pirão, né? Feito da farinha com o caldo das ervas, e iria matar a fome deles e não iria mais matar, eles não iriam mais morrer. Então foi a fé de Eliseu que ali, através da farinha que ele colocou naquele caldo, o povo se alimentou, né? O que eu quero dizer, meus irmãos, que a fé, ela remove montanhas, né? Se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, imagina um grão de mostarda, que o grão de mostarda é muito pequenininho. Mas se nós tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, meus irmãos, nós receberemos muitas bênçãos de Deus. A fé, ela é viva na nossa vida. Ela faz parte da nossa vida, né? Nós temos que ter fé. Quando nós falar alguma coisa, nós temos que ter convicção daquilo que vai ser resolvido. Não falar com dúvida, né? Falar, mas será que isso vai acontecer? Será que isso daí vai dar certo? Não, fala em nome de Jesus, isso aí vai dar certo. Porque Deus, meus irmãos, é o Deus das causas impossíveis, né? Aquilo que nós achamos que para nós é difícil, para Deus não é. Deus é o Deus das causas impossíveis, né? Porque ali naquele momento, as pessoas achou que eles iam morrer. Mas quando Eliseu falou, traz a farinha e põe na panela, ele falou, agora vocês podem comer, que não tem mais perigo de morrer. Porque ele colocou a fé dele naquele momento, que aquele veneno já iria ser cortado, né? Mas por causa da farinha, sim, mas não foi por causa da farinha, foi por causa da fé dele. Deus naquele momento tirou ali, né, aquele veneno. Então, meus irmãos, mesmo que nós muitas das vezes pegar algo de uma pessoa que às vezes dá para você comer, você tem que fazer uma oração antes com fé para Deus, né? Que ali que você pode falar, eu vou alimentar disso, eu não vou morrer, né? Então, assim, Eliseu, a fé de Eliseu era uma fé muito grande, e ele tinha fé e ele tinha convicção daquilo que ele falava, assim como foi Naamã também, que procurou Eliseu, né, para curar aquela lepra. Ele nem orou para o Naamã. Ele só falou, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, que você vai ficar purificado dessa lepra, né? Então, ele ali também a moça que procurou ele, aquela senhora ali do capítulo 4, né? Que também estava perdendo ali, quase perdendo os filhos ali pros credores, né? Que estavam devendo para eles. Estava quase perdendo os filhos, ela procurou ele falou, vai lá e pede vasilhas emprestadas. Você tem algo em casa? Vai lá, pede vasilha emprestada e entra no seu quarto e fecha a porta e ora, né, sobre seus filhos, ora lá naquele quarto de porta fechada, que vai ser resolvido. Então ela foi, né? Ali ela orou, ali no quarto com os filhos, pediu as vasilhas emprestadas, até que quando terminou todo o azeite, né? Quando terminou, acabou as vasilhas, mas não acabou o azeite. Então ele tinha convicção de que aquilo que ele estava falando para aquela mulher ia ser resolvido, né? Não adianta você falar assim com uma pessoa, você vai ser curado, mas se você não tiver fé, né? Que você falar aquilo que sem fé para aquela pessoa, não vai resolver. Você tem que falar em nome de Jesus, você vai ser curado, né? Isso aí vale para mim, meus irmãos. Eu quero essa fé para mim. Eu quero, meus irmãos, essa fé que nós precisamos nos dias de hoje. Estamos passando momentos difíceis aqui nessa terra, né? Nós estamos nos últimos tempos na igreja, na face dessa terra, aleluia. Que nós temos que ter fé, meus irmãos.
porque as coisas estão muito difíceis aqui nesse mundo, né? Estamos passando por um momento mesmo aqui que se nós não tiver fé, nós não aguentamos, né? Então, meus irmãos, esse é Eliseu. Eliseu, ele teve fé, né? Que ali ia ser resolvido. Também a parte que fala do pão, né? Ele falou que poderia sentar ali as pessoas para alimentar desse pão, que eu acabei de ler aqui no 42 e no 43, né? Que a pessoa disse para ele que o que era, né? E um homem veio a Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Aí uma pessoa disse, porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Ainda comeu e sobrou, porque o homem de Deus tinha fé, assim como Jesus multiplicou também, né, os pães ali, né, na beira da praia, onde as pessoas iam atrás de Jesus para receber a bênção, e depois Jesus ali alimentou, né, as pessoas. Também os discípulos falaram: como pode então, né, dar tanto que vai dar para esse tanto de pessoa? Despede esse povo. Ele disse: não, manda sentar. Aí ele levantou o pão ao céu e Deus multiplicou, que eles comeram e ainda sobraram, né? Então tem lá no Novo Testamento, tem no livro, tem em Marcos, tem em Mateus, essa passagem que fala da primeira multiplicação dos pães e segunda multiplicação dos pães, né? Então, meus irmãos, é o que nós temos, irmãos, nesse momento, é muita fé, né? Eliseu era um profeta de muita fé. Então nós temos que ter fé. Essa é a palavra que Deus está falando essa manhã para mim e para você. Tenha fé. Tenha fé e convicção daquilo que você falar. Se você falar, né, com fé, vai ser resolvido. Mas se você não falar com fé, também não pode resolver. Nós temos que ter fé. Amém? Fique com essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida, a minha, que Deus nos traga bastante força para nós poder suportar as coisas que estamos passando aqui nessa terra. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.